dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Maranatã, vem Senhor Jesus. Vamos ver no dia de hoje qual é a palavra que Deus tem para nosso coração, terça-feira, ainda começando a semana. Vamos ver quais são as instruções que Deus tem para o nosso coração. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixa seu joinha e compartilhe. Bora pro vídeo de hoje? Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, Abasalão encontrou-se por acaso na presença dos homens de Davi. Ia montado numa mula e esta meteu-se sob a folagem espessa de um grande carvalho. A cabeça de Abasalão ficou presa nos galhos da árvore, de modo que ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto a mula em que ia montado passou adiante. Alguém viu isto e informou a Joabe, dizendo: Vi Abasalão suspenso num carvalho. Joabe tomou-lhe então 3 dardos e cravou no peito de Abasalão. Davi estava sentado entre 2 portas da cidade. A sentinela que tinha subido ao terraço da porta sobre a muralha levantou os olhos e divisou um homem que vinha correndo sozinho. Pôs-se a gritar e avisou o rei, que disse: Se ele vem só, traz alguma boa nova. O rei disse-lhe: Passa e espera aqui. Tendo ele passado, estando no seu lugar, apareceu o etíope e disse: Trago-te, Senhor, meu rei, a boa nova. O Senhor te fez justiça contra todos os que tinham revoltado contra ti. O rei perguntou ao etíope: Vai tudo bem para o jovem Abasalão? E o etíope disse: Tenham a sorte desses jovens os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para fazer-te mal. Então o rei estremeceu, subiu para a sala que está acima da porta e caiu em pranto. Dizia entre soluços: Meu filho Abasalão, meu filho Abasalão, por que não morri em teu lugar? Abasalão, meu filho, meu filho. Anunciaram a Joabe que o rei estava chorando e lamentando-se por causa do filho. Assim a vitória converteu-se em luto naquele dia para todo o povo, porque o povo soubera que o rei estava acabrunhado de dor por causa do seu filho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu povo, né? Semana começando e nós já vamos colher o fruto, né, do pecado de Davi, da falta de Davi diante a Deus. Nós, nas passagens passadas, nós podemos ver o grave erro de Davi, né, ao meter-se com a mulher de Urias, né, com a mulher comprometida, né? Imagina, o rei tinha muitas opções, mas ele quis aquilo que não era dele. Então a gente pode ver as consequências, né? Porque eu falo conflito familiar? Porque, gente, o adultério, ele é uma coisa grave não só no mundo físico, mas também no mundo espiritual, né? A palavra diz que, a profecia diz, né, que a espada nunca deixará a sua casa. Olha só, né, a consequência do adultério, de você romper a aliança que você fez com Deus. Não é só você traicionar o seu cônjuge, ficou tudo ali, né? Você vai lá na lei do homem, você separa. É a desgraça que entra na sua casa. Vamos contextualizar um pouco a história, né? Davi se meteu com Betsabé, né? Ela ficou grávida, ele mandou eliminar, né, o marido Urias, o marido de Betsabé. Ela ficou grávida, esse filho veio a falecer, né? Mas Davi teve outros filhos. E como o pecado, né, ele não é só, não fica no mundo físico, nem só no mundo espiritual. Eles vão interligados. Davi tinha filhos e tinha uma filha. E um desses seus filhos, né,
desejou a sua filha. Então ele cometeu o ato gravíssimo, né, de ficar com essa irmã. O outro irmão toma vingança, que é esse Abasalão, né? Ele também elimina o irmão, né? E também foi eliminado pelo chefe da guarda de Davi, e assim sucessivamente, gente. É como um dominó, né? Caiu uma peça e vai caindo toda de trás. Depois da morte de Abasalão, outro irmão intenta proclamar-se rei. Também ele teve que ser eliminado, né, até chegar o rei Salomão. Este é o contexto da história. Mas o que eu quero trazer hoje? Algo positivo, né? Talvez você esteja passando por tribulação familiar e eu quero trazer algo positivo para você, né? O perdão. Porque Davi, ele tinha um coração, por mais que ele pecou, ele tinha um coração agradável a Deus. Davi, quando soube da morte do seu filho, ele podia se alegrar, porque seu filho proclamou o rei. Davi teve que fugir para o deserto, né? Então, aí tem dois pontos que eu queria trabalhar com você. O perdão. Olha só, porque Davi, ele não se alegrou. Ele não se alegrou com a morte do filho. Ele ficou em luto. Olha só, né? Porque muitas vezes também você fica alegre, né? Tem aquele conflito familiar e quando passa alguma coisa com o outro, você se alegra. Não, Deus, ele é justo, né? Deus, ele não tirou o trono de Davi, né? Por mais que 2 filhos intentaram à força tirar o trono de Davi, quem herdou o trono de Davi foi Salomão. Salomão tinha também um coração agradável a Deus e inteligente. Nós temos que pedir inteligência, né? E cuidar a terra do nosso coração. Porque quando há esses conflitos, a família inteira, gente, sofre a consequência. Respingar nos filhos não tem jeito, né? Você fala, ai não, mas foi o pecado de tal pessoa, a pessoa cometeu. Muitas vezes, gente, na maioria do caso, a pessoa que cometeu o ato, ela aparentemente ela tem uma vida muito boa, né? Você pode ver, por exemplo, casais da mídia, quando se separam, o marido, né, engana a esposa engana o marido. Um deles, não, ele parece ter uma vida maravilhosa. Quem recebe, né, os filhos, sempre vai respingar nos filhos. Então, o que você tem que fazer? Perdoar, né? E seguir a sua vida. Gente, perdão não é sentimento, perdão é decisão. Você tem que abrir a boca, faz hoje o exercício de respirar, né? Talvez chamar a presença do Senhor, repassar a história que passou e perdoar, né? Perdoar não é sentimento, é decisão. E Deus, dentro da sua bondade e misericórdia, ele vai sarar aquela ferida. Perdão também não é convivência, né? Porque é difícil, gente. Vocês têm que tomar cuidado com o pecado de omissão, né? Se você tem um dom de profecia, se você é uma pessoa que está no caminho de Deus, muito cuidado com o pecado bonito, que é o pecado de omissão. Você saber que está errado, mas você ficar ali, né? Ah, não, em algum momento da vida vai mudar. Eu fico pensando, outro dia, o padre na missa, ele fez uma reflexão muito bonita, que ele falou, não está faltando padre por falta de chamado vocacional. Deus chama, Deus fala com nós, mas nós não estamos dando a resposta a tempo. Por quê? Nós estamos, né, passamos 20, 30 anos dentro da igreja esperando o momento da nossa conversão. Nós não lutamos para isso. É uma graça, né, gente? Mas quando Deus chama, você tá dentro da igreja, você é uma pessoa que participa da missa, você é uma pessoa que, não sei, vai à romaria, vai visitar a igreja, não me cabe na cabeça você não reconhecer os seus pecados, as suas falhas diante de Deus, né? Você realmente ser uma pessoa convertida. Tem gente dentro da igreja que e quando funciona, né? Se você está passando por uma situação que a sua família é disfuncional, não tem jeito, não adianta você desafogar com pessoas que tiveram família funcional, porque ela não vai conseguir entender. Ela não vai conseguir entender e, ao contrário, ela vai te criticar.
tudo que você falar, que você reclamar, que você chorar, ela vai usar, em qualquer momento, ela vai usar contra você, né? Então, são coisas que a gente tem que dar testemunho. Não precisa dar nome de pessoas que fulano fez isso, cada um sabe o que fez, meu povo. O negócio é perdoar e se tiver um momento, se por algum momento você tiver que afastar, se afasta, né? Por quê? Porque quem tem o dom de profecia, Deus sempre fala, se você tá aqui no canal é porque você tem, começa a acordar, viu? Jesus fala, um reino dividido é um reino destruído. Né? Imagina eu ter um dom de profecia, aí eu vou começar a brigar, discutir com um irmão dentro da minha casa? A palavra de Deus diz, né? Que ele tá sempre do meu lado. Olha só. Aí eu vou lá e vou conversar e brigar com outro irmão também, que muitas vezes, gente, é de igreja mesmo. Aqui eu não tô falando com gente do mundo, não. Eu tô falando que gente que tem ministério, pessoas que participam da igreja, escorregaram no tomate e, né? E quem paga as consequências são os filhos. Aí nós podemos ver na história de Davi abuso, morte, desgraça, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas se você passa por isso, não guarda no seu coração, não tenha rancor dos seus familiares, dos seus parentes, perdoa, conversa com Deus, expõe com Deus, seja como Davi, abra seu coração a Deus, pede a Deus um coração agradável a Ele, porque a gente sempre pensa que é a cabeça, nossa, minha cabeça, eu tô no pensamento, não, é o coração. A boca fala daquilo que o coração tá cheio. Então, né, para os conflitos familiares, qual é a resposta? A resposta que Davi nos ensina. Gente, perdão. Davi, quando ele pecou, ele, né, lamentavelmente, ele foi erro atrás de erro. Ele desejou a mulher, ele dormiu com a mulher e como se fosse pouco, ele fez a maldade que ele fez com o marido da mulher. Mas quando essa mulher ela fica grávida, Davi, né, essa criança adoece, Davi fica 7 dias sem comer e sem beber, né? Olha só a importância também daí a gente oração e jejum, intercessão, interceder. A gente tem que interceder, né? Não esperar, eu vou esperar fulano se arrepender, você vai ficar sentado esperando. Porque muitas vezes esse fulano tá com o coração endurecido. Porque, né, gente, hoje em dia você casa, aí você acha que é um mar de rosa, que é tudo perfeito, não deu certo, você vai deixando aquele marido, aquela esposa, e qual é o pensamento? Eu mereço ser feliz. Até se você vai no psiquiatra, você vai num canalista, psicólogo, ele vai falar, você merece ser feliz, né? Você merece, você tá certo, você merece ser feliz. Então a gente tem que tomar cuidado com essas omissões. Se você precisa fazer terapia, faça terapia, mas antes de fazer a terapia, peça instruções a Deus, que seja uma pessoa temente a Deus, que seja uma pessoa enviada por Deus, porque até isso é complicado, porque nós tiramos Deus da prioridade do coração, né? Então tudo é você merece ser feliz, eu mereço ser feliz, né? Não tô falando, gente, que você tem que aguentar espancamento, maltrato psicológico, mas você também tem que ter maturidade espiritual, né? E essa leitura de Samuel deveria ser dado quando as pessoas vão casar, porque as pessoas não têm ciência do mundo espiritual. Lamentavelmente, nós somos carnais, né? Quando eu quero, quando eu tiver vontade, quando Deus tocar no meu coração, né? Eu vou perdoar quando eu sentir. Não vai perdoar nunca. E mais em cima vai perder o céu. Se você não perdoa, você vai perder o céu. Porque como nos ensina o Pai Nosso? Perdoai os nossos pecados, né? Mas nós temos que perdoar também o pecado dos outros, para nós sermos perdoados. Então, que no dia de hoje, né? Esse 2026, gente, vai ser um ano maravilhoso. Mas não significa que não vamos ter tribulação. Né? Então, o que você tem que fazer? Você vendo esses vídeos, você vai só você acompanhar, meu filho, não tenha preguiça não, leia o vídeo até o final, veja o vídeo até o final, não tenha preguiça, sabe? Vamos colocar a palavra de Deus no coração. Olha só que bonito, o perdão.
A chave de hoje para você destravar a sua vida, não importa conflito familiar, não importa nada que venha, é o perdão, né? Perdoar a Deus, porque muita gente tem rancor de Deus. Perdoar a Deus, não vou explicar muito para o vídeo não ficar muito, né, extenso. Perdoar a Deus, se você sente que, né, que você é vítima de Deus, perdoar você mesmo e perdoar o próximo, né? Perdoar não é conviver e não é sentimento, né? Então, se você não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu joinha e compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo!